que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. This is our story, and we are never alone. Come on, 'cause every single moment is meant to be lived. Come on. Já ouviu falar música da dengue? A dengue é uma música que fica na água parada. Lá fora. Lá fora. Na água. Ele tem um nariz grandão. Igual do pulmão. Virar tudo de cabeça para baixinha quando chover vai ser de água. E os mosquitinhos vai lá e deixa os ovinhos. Para as pessoas podem morrer. É muito sério. Programa Norte em Ação, agora nosso quadro tem entrevistas especiais e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa o professor de Educação Financeira que participa conosco aqui. Estão recebendo Miguel Beck, ele que é da Derivez Investimentos e trouxe para nós assim uma série de informações no último programa que participou e hoje tem dicas especiais para investimentos a longo prazo, vai falar aí sobre previdência privada, enfim, aquelas coisas todas que a gente deve monitorar na nossa vida e preparar, evidentemente, para alcançar ao longo da vida aí uma tranquilidade maior. É nesse sentido, então, que nós vamos conversar com ele. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Cláudio. Satisfação recebê-lo novamente aqui dentro do programa e que bom que a gente possa falar de um tema tão importante que muitas pessoas deixam para depois, e o depois é o futuro que chega, logo ali adiante. Com certeza. E as questões do investimento a longo prazo devem ser consideradas, principalmente quando se pensa em realizar assim a questão de previdência, que vai trazer aquela tranquilidade para a pessoa na hora de se aposentar, enfim, aquelas coisas todas, inclusive focando nos próprios filhos, a questão dos estudos, enfim, aquela responsabilidade que compete a cada um de nós e, claro, que com um bom planejamento, com uma boa orientação financeira, a gente chega lá. Então, eu gostaria que tu começasse aí falando e dando algumas informações sobre essas perspectivas importantes de começar uma poupança, de buscar investimentos que realmente venham dar aquela tranquilidade no futuro. Obrigado, Cláudio. Primeiro, eu quero agradecer de novo o convite por vir aqui fazer a entrevista com o senhor. Além disso, primeiro, nós no último programa falamos com relação à parte de poupar. O brasileiro está descobrindo que não pode só ficar gastando, que ele precisa começar a poupar e planejar a longo prazo. Uma das maneiras que se tem de poupar é a parte da previdência privada. Por que é interessante a previdência? Tu faz a poupança, contrata um gestor profissional
E esse gestor ele vai escolher os ativos, ou seja, onde vai ser investido o seu dinheiro. E aí vai ser feita toda a gestão financeira e o investidor ele só precisa se preocupar em fazer os seus aportes mensais e aportes extras. Por que é importante a previdência privada hoje em dia? Como algumas pessoas já têm acompanhado nos noticiários, a previdência pública ela está tendo cada vez mais déficit. Então a gente acredita que no futuro a previdência pública não vai conseguir comportar todo o sistema e as pessoas que dependerem só dela vão receber muito pouco e vão poder se aposentar muito mais tarde. Então, a previdência privada ela vem como um plano de ação para as pessoas poderem manter a sua capacidade de gastos, a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida financeiro quando chegar mais tarde na velhice. Não, realmente, professor Miguel, claro que existem aí uma série de situações a serem consideradas. O senhor fala aí de uma projeção na questão do déficit da previdência pública, no caso, mas ainda ela é a que garante o maior número de aposentadorias dentro do país. Nós estamos vivendo num processo, né, de modificação desse sistema, onde a previdência privada está emplacando, né, consideravelmente aí algumas posições importantes em termos de resgate, ou seja, para manter o padrão de vida, que é o que as pessoas buscam normalmente nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu gostaria que o senhor desse uma ênfase nessa questão, até para que as pessoas possam se preparando, entendendo através da sua orientação, evidentemente, como eles devem proceder, né, nesses investimentos, o quanto eles devem aplicar da sua renda para obterem, né, essa tão cobiçada aposentadoria mantida nos padrões, mantendo os padrões, né, que ele tem, na atualidade aí, e que ele possa realmente desfrutar com tranquilidade. Certo. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração na hora de pensar o quanto vamos poupar na previdência privada é o tipo de declaração de imposto de renda que nós fazemos. Se você possui uma declaração simples, aquela que você é isento ou não declara no modo completo, o melhor plano para ti é o VGBL, que é o Vida Geração de Benefício Livre. Ela tem uma tributação um pouco diferente e ela faz com que tu possa aplicar ali durante algum tempo, faça aportes extras e possa gerar um benefício mais tarde. O PGBL, ele é interessante para aquelas pessoas que recolhem imposto no modo completo, porque elas podem, inclusive, abater o quanto elas estão aplicando em previdência no seu imposto de renda. Então, olha que coisa interessante. Tu paga imposto de renda e tu aplica em previdência. E depois o governo vai te devolver parte desse dinheiro. Então, isso é uma coisa que o governo tem em benefício para as pessoas que escolhem a previdência privada como investimento. Então, é um incentivo do governo para que as pessoas comecem a investir em previdência privada. Realmente tem situações aí que a gente gostaria até de deixar um pouco mais claro, exemplificar, né? Porque aí fica mais fácil do pessoal, inclusive, absorver a informação. Vamos supor, assim, uma pessoa que ganha aí R$2.000, R$3.000 por mês, para ela manter esse padrão, vamos dizer, considerando que ele contribuiu com a previdência pública, evidentemente, o teto máximo, né, são 10 salários, depois tem a questão da defasagem, que é aplicada através do fator previdenciário, né, que existe toda uma composição nesse sentido, e considerando tudo isso, os aspectos aí, né, do investimento dele em previdência privada para complementar. Eu gostaria que desse, dentro desse exemplo, assim, fizesse algumas, né, claro, algumas configurações para o pessoal, então, entender melhor isso tudo. É claro, quando eu falo do cálculo, a gente tem que levar uma série de variáveis diferentes. A idade que a pessoa começa a poupar, o quanto ela quer ganhar de benefício e o quanto ela está disposta a fazer de aplicações. Uma pessoa de R$2.000, R$3.000, digamos que fosse eu ganhando R$2.000, R$3.000, com os meus 27 anos, eu deveria estar aplicando aí por volta de 15% do meu salário. Então a gente está falando aí de R$300, R$400, para poder, quando chegar lá nos meus 55, 60 anos, ter pelo menos aí corrigido pela inflação esses R$2.000, R$3.000 de benefício todo mês. É claro, se nós começarmos mais cedo, o percentual sobre o que nós ganhamos fica menor. Então, por exemplo, o meu afiliado tem previdência, o meu afiliado tem 9 meses. Então, quando ele chegar lá nos 21 anos, ele já vai ter mais de R$100.000 em previdência. Se ele for poupar, ele vai poder trabalhar por menos tempo,
para ter um bom benefício e vai poder aportar menos. Então, são essas vantagens que se tem que ter. Então, o que eu digo para as pessoas? Comecem o mais cedo possível. Se não começar o mais cedo possível, então tenha uma disciplina maior de poupar para buscar um maior aporte e, a partir disso, constituir mais patrimônio financeiro dentro da Previdência. Muito bem, então estamos aqui conversando com o professor de Educação Financeira, Miguel Beck, ele que vem lá da Derivês, participando novamente aqui com a gente, trazendo informações hoje sobre a questão da Previdência, o pessoal que pensa em se aposentar, e inclusive ele deu uma dica importante para começar cedo. Ele deu o exemplo aqui do afiliado, que já está sendo aí, de certa forma, beneficiado pela poupança, que ele está lá guardando, em prol, evidentemente, de uma tranquilidade maior no futuro, quando ele vier a se aposentar, ou então, evidentemente, poder também utilizar isso para os estudos. Não é isso, professor? Sim, isso mesmo. Então, muito bem. Então, vamos partir para uma outra questão. Também é muito importante considerar que é o tipo de aplicação que vai ser feito e em que instituições vão ser feitas essas aplicações. Porque ao longo dos anos, a gente sabe, tem notícias de várias previdências privadas que acabaram, de certa forma, vamos dizer assim, quebrando e não cumprindo com aquelas suas obrigações ou aquelas responsabilidades assumidas. E nesse aspecto é sempre importante a gente orientar as pessoas com relação a esses aspectos que podem acontecer. Então a gente tem que se precaver. Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas nesse sentido. Atualmente, a Previdência Privada ela já está num nível de legislação e supervisão muito forte. Nós temos um órgão que é a SUSEP, que é o órgão que cuida das previdências privadas. Hoje em dia, a Previdência ela tem uma pessoa jurídica própria. Então, os recursos do banco e os recursos do fundo de pensão não se misturam. Isso é uma coisa boa, porque, por exemplo, como aconteceu, teve a quebra do Banco Santos alguns anos atrás, os fundos de previdência que eram do Banco Santos, não aconteceu nada. Então, tem essas pessoas jurídicas próprias, tem toda uma estrutura financeira própria e tem essa vigilância, essa auditoria da SUSEP. Com relação ao tipo de investimento, os fundos de previdência se classificam em fundos conservadores, moderados e agressivos. Se a pessoa é muito nova, eu recomendo um investimento mais agressivo, porque ele vai ter um pouco mais em ações e tu vai ter uma rentabilidade acima da renda fixa no longo prazo. Quando você é um pouco mais velho, se recomenda ir para o moderado ou conservador. E como é que a gente escolhe a instituição? Não precisa escolher pela grife do banco ou pela grife da instituição. A gente vai escolher pela taxa de administração, pela taxa de carregamento. Cuidem com a taxa de carregamento. Ela não é nada mais do que toda vez que tu aporta um dinheiro, parte desse recurso aportado vai para o banco. Então, por exemplo, uma taxa de 5%, toda vez que tu depositar R$100, 5 fica para o banco. Bons fundos não cobram carregamento. E além disso, é claro, a gente tem que verificar a performance. Peguem fundos de investimento que também são consideradas previdências privadas que têm um desempenho acima da renda fixa, porque têm bons gestores e escolhem bons ativos. Realmente são cuidados indispensáveis, porque a saúde financeira também tem que ser cuidado. E é nesse aspecto aqui o professor Miguel hoje participa conosco para trazer essas informações. Então, professor Miguel, vamos a uma outra situação que também é bastante peculiar no nosso dia a dia, porque, como o senhor falou, as pessoas hoje no país estão descobrindo a poupança, os investimentos. O senhor falou na questão das ações e, evidentemente, existem aquelas pessoas que também já avançaram. O senhor falou a questão de ser mais moderado quanto mais idade tem. E nesses aspectos todos também existem relações com o imposto de renda e alguns benefícios que podem advir do tipo de aplicação que ele fizer. Então, eu gostaria também de entrar nesse particular aí e trazer alguma orientação para o pessoal que está ligado aí para a gente, aliás, levar para o pessoal que está ligado aí com a gente algumas orientações nesse sentido. É claro, cada investimento tem um regime de tributação próprio. Quais são as dicas que eu dou? Com relação à renda variável, tu não precisa te preocupar o mesmo, é sempre 15% sobre teus ganhos reais. Quando a gente está falando de renda fixa ou multimercados, tem que cuidar com relação ao tempo da tributação, porque tem uma faixa regressiva. Então, quanto mais tempo tu aplicar,
menor vai ser o teu imposto de renda sobre o total. Então, eu recomendo para as pessoas poderem aproveitar as vantagens fiscais de investimentos conservadores e moderados, que esperem pelo menos 2 anos para fazer resgate. Esperando esses 2 anos, tu vai estar com a mesma tributação das ações, que é uma tributação baixa dentro do nosso país. A Previdência, até as pessoas me perguntam, mas aplicar em Previdência é a mesma coisa que aplicar no fundo de investimento? Não, não é a mesma coisa pela tributação. O fundo de investimento, a tributação, ela vai sendo no sistema de come-cotas diário. Toda vez que o fundo avança, é incidido imposto de renda. Já nossos fundos de previdência privada, a tributação é só no final do período. Então, aquele dinheiro que seria tributado, ele fica rentabilizando dentro desse fundo. Então, isso é uma vantagem da previdência privada. Então, resumindo, ações, aproveitar a qualquer momento, o tempo não faz diferença. Renda fixa em multimercados, pelo menos 2 anos para pegar a melhor tributação possível. Muito bem, então estamos chegando aqui aos minutinhos finais da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações e também agregasse, né, alguma informação a mais que julgue importante dentro desse contexto aqui que estamos falando aí, previdência privada, ou seja, investimento a longo prazo e, claro, né, a tranquilidade no futuro de aposentadoria e daquela oportunidade das pessoas estarem lá convivendo bem com as suas famílias e com a saúde financeira bem condicionada às suas necessidades. Então, professor Miguel, por favor, então, se dirija aí ao público fazendo suas considerações. Já aproveitando o último gancho da sua fala, o principal, gente, é que o dinheiro não deixe de ser, o dinheiro deixe de ser um problema nas nossas vidas, que ele seja simplesmente um produto que nos dá acesso às coisas, que a gente possa se preocupar com as coisas que realmente as coisas que realmente importam na vida. O último recado que eu posso dar, e até eu como professor de educação financeira, e vou falar, e sempre que o senhor me convidar aqui eu vou falar sobre isso, é a questão da educação, é a questão do conhecimento. Aos nossos queridos ouvintes, e sei que muita gente aí que me conhece está assistindo esse programa, invistam em conhecimento, façam cursos, leiam livros, informem-se sobre a vida financeira, sobre se planejar financeiramente, venham conversar com a gente lá na Derivês Investimentos, ali na esquina do Túlio de Rose com a Avenida Carlos Berta. Nós temos diversos cursos, palestras gratuitas, nós temos o movimento Acorda Brasil, nós não estamos falando mal dos bancos, nós só queremos mostrar aos brasileiros que é importante cuidar da performance e das taxas que nós pagamos com relação aos nossos investimentos. Isso é muito importante, gente. A gente não pode perder dinheiro por causa de péssimas escolhas. A nossa vida é vivida uma vez, a gente não pode errar nessa parte. Então, se é o meu último recado, invista em educação e se intere o que nós estamos fazendo. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação do professor Miguel Beck, da Derivês Investimentos, e como ele disse, né, o pessoal realmente tem que se preocupar em investir em educação e fazer sempre, né, das questões financeiras aquilo que realmente fazemos com a nossa saúde, com as coisas que realmente importam em nossas vidas, que é para nos dar, como eu repeti mais uma vez, nos dar aquela tranquilidade necessária para a gente desfrutar das boas coisas da vida. E quero aproveitar também e deixar o telefone, né, para você, surgindo mais alguma dúvida, o professor Miguel aqui se coloca à disposição nesse sentido. O telefone é o 3027-9400, como está aí no rodapé do vídeo. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar.